Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui conosco no LPP, para que você se insira cada vez mais neste contexto e domine a língua portuguesa a partir do método LPP. Hoje quero falar com vocês com relação a classes gramaticais, classes de palavras, classificação morfológica. Então, todas essas denominações estão envolvidas. Podemos ler ou ouvir classes gramaticais, podemos ler ou ouvir classes de palavras, podemos ler ou ouvir classificação morfológica. E no quesito classes gramaticais, nós temos 10. São 10 as classes gramaticais, sendo nessas 10, 6 variáveis que variam em gênero, que variam em número, que variam em pessoa e 4 que são invariáveis. As classes gramaticais variáveis, as 6 classes gramaticais variáveis são substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. E as 4 invariáveis são preposição, conjunção, interjeição e advérbio. O estudo de classes gramaticais, povo meu, é muitíssimo importante. O vocábulo A pode ser classificado como pronome, como artigo, como preposição. O vocábulo Q pode ser classificado como pronome, como conjunção. Vocábulo C pode ser classificado como pronome, como conjunção, e dentro do quesito pronome, várias possibilidades. O vocábulo C como conjunção pode ser uma conjunção subordinativa adverbial condicional ou pode ser uma conjunção subordinativa integrante. Então, o estudo de classes gramaticais é um estudo intenso, é um estudo pesado, com o qual precisamos ter intimidade, com o qual precisamos ter afinidade. E a partir do método LPP, Língua Portuguesa para Passar, você terá facilidade na assimilação deste conteúdo. Então vamos que vamos, povo meu, a questões sobre classes gramaticais. E na resolução das questões serão apresentadas linhas teóricas valiosas para que seja facilitado o nosso trabalho. Então vamos que vamos. Método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível. Um balão misterioso da China apareceu no céu dos Estados Unidos e acabou derrubado no mar pelos americanos. Os verbos sublinhados apareceu e acabou no trecho acima estão conjugados nos seguintes tempo e modo, respectivamente. Apareceu, tempo passado. Acabou o tempo passado. E essas duas projeções de tempo passado indicam tempo passado concluído, tempo passado terminado. Logo, nós temos aqui uma linha de pretérito perfeito. E se é pretérito perfeito, só pode ser pretérito perfeito do indicativo. Então, nós temos aqui a opção B solucionando o nosso primeiro problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima questão. Número 2. Método dos 50, povo meu. Sempre sublinhando para interpretar a questão da melhor maneira possível. Vamos lá? Assinale a alternativa que reescreve corretamente o período. Eis aqui o período. Não deixe a coluna sofrer impactos bruscos, substituindo o termo em destaque por um pronome pessoal. Aqui nós precisamos avaliar da seguinte forma. Deixe-me trocar aqui a cor. A coluna. Aquele que deixa
algo. Aquele que deixa alguém. O verbo deixar é um verbo transitivo direto. Consequentemente, o seu complemento será um objeto direto. A coluna é o objeto direto do verbo deixar. Pronome pessoal funcionando como objeto direto. A, as, o, os. São pronomes pessoais que funcionam como objeto direto. Pronomes pessoais oblíquos átonos que funcionam como objeto direto. Então eu vou observar aqui, ó, a coluna é um objeto direto substantivo feminino e singular. Para substituir adequadamente, eu vou observar um pronome feminino singular, que é, no caso aqui, destes que eu selecionei, o a. Agora, vamos além desta regra. Vamos à regra aqui de colocação pronominal. Vejam que interessante. Nós temos o advérbio não. Advérbio é considerado, no conceito de colocação pronominal, um fator proclítico, um elemento que obriga a próclise, ou seja, obriga a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo e junto ao advérbio em questão. Então, observemos aqui, não deixe a coluna sofrer impactos bruscos, ou seja, fazendo a substituição, nós teremos não a deixa sofrer impactos bruscos. Não a deixa sofrer impactos bruscos. Então, eu elimino a opção A. Eu elimino a opção B. Eu elimino a opção D e fico com a opção C. Olha aqui, ó. O pronome a que substitui a coluna anterior ao verbo por conta da presença do advérbio não, que determina, obriga a próclise, a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Então, a opção C, nesta questão, resolve o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Então, aqui explorei teoria no que diz respeito a pronome, incluindo colocação pronominal. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima. Método dos 50 não pode faltar. Assinale a alternativa em que o em destaque tem função de pronome. Vamos que vamos, povo meu. Opção A. Fazendo aumentar a circulação e o consumo. Vou trocar aqui a cor. Este O aqui está acompanhando o consumo. Consumo substantivo. Logo, este O aqui é um artigo. Eu vou pular a opção B e vou partir para a opção C e depois a opção D, que tem o mesmo conceito. O produto acaba se tornando ultrapassado ou não funciona propositalmente. Este O aqui, ó, está acompanhando o produto substantivo. Logo, este O aqui é um artigo também. Então, eu elimino, por isso, a opção C. Opção D. Segundo o professor Geneflide Silva, este O aqui está junto ao substantivo professor. Logo, este O aqui é um artigo. Então, eliminei opções A, C e D. Nessas opções, o vocábulo O apresentado funciona como artigo. Agora, observemos a solução do problema, que é a opção B. Vou trocar aqui a cor.
O que muitas pessoas não sabem é que esses objetos podem ser feitos pelos próprios fabricantes. Esse que aqui, que tem como antecedente um o, é um pronome relativo. O que é um pronome relativo. Aquilo que muitas pessoas não sabem, este o aqui, eu posso substituir por aquilo. Aquilo o qual muitas pessoas não sabem é que esses produtos, esses objetos, melhor dizendo, podem ser feitos pelos próprios fabricantes. Então, este o aqui, nessa equivalência, ele será um pronome demonstrativo. Viram só? Então, este o, que vem antecedendo o que, pronome relativo, ele é um pronome demonstrativo. Gravem essa dica. Este o, que antecede o que, pronome relativo, ele será um pronome demonstrativo. Logo, a solução para o nosso problema nesta questão está na opção B. Perceberam aí? Estou de forma cadenciada, colocando aqui situações bem interessantes do nosso dia a dia de concurso, situações capciosas, com a qual nós precisamos ter muito cuidado. Dei uma dica aqui valiosíssima, importantíssima aqui. Vejam só, classes gramaticais não é um assunto fácil. Precisamos estar a par dessas regras aqui, e você tem essas projeções aqui com o nosso método LPP, Língua Portuguesa para Passar. E abro aqui parênteses para que vocês façam o seguinte: se ainda não, sigam lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. Se ainda não, inscrevam-se lá no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. Todos os dias nós temos vídeos, perguntas bem interessantes para que você tire dúvidas e se insira, melhor dizendo, cada vez mais no método LPP, Língua Portuguesa para Passar, tá bom? Entre lá e se inscreva, por gentileza, no canal do YouTube e siga lá no Instagram também, por gentileza. Amém? Então vamos que vamos, povo meu. Próxima questão. Vou trocar aqui a cor. Método 250. O Ministério da Saúde decretou situação de emergência. Temos aqui destacado o vocábulo de. Na região da terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, com outro vocábulo destacado, 100.000 quilômetros quadrados distribuídos pela floresta amazônica entre... Outro vocábulo destacado, os estados do Amazonas e de Roraima. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as classes das palavras destacadas. D é uma preposição. Se D é preposição, eu já elimino a opção B e já elimino a opção D. Com é preposição. Opa, então eu já tenho a solução para o nosso problema. Entre também é preposição. Todos os vocábulos destacados são classificados como preposição. Logo, a opção C resolve o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha, maravilha. Vamos à próxima questão. Método 250. No trecho, é preciso, portanto, é um termo destacado, que haja uma conscientização da importância de uma conduta ética. A palavra destacado expressa a ideia de, portanto, é uma conjunção. De forma geral, nós temos aqui uma conjunção coordenativa conclusiva. Então,
Portanto, dentro deste contexto aqui, estabelece uma linha de conclusão. Conjunção coordenativa conclusiva é portanto. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Ótimo. Então vamos que vamos, vamos adiante. Método 250. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das palavras destacadas respectivamente em a crise climática altera a circulação atmosférica global que, por sua vez, muda o regime de chuvas e a evaporação em boa parte do mundo. Então, deixe-me trocar aqui a cor e já adiantando. Eu vou iniciar a classificação aqui pelo vocábulo em. Em é uma preposição. Em é uma preposição. Então, não posso eliminar nada. Vejam aqui, ó. O último vocábulo em todas as opções é preposição. Agora vou aqui, ó, atentar para o vocábulo que a crise climática altera a circulação atmosférica global, que, por sua vez, a qual faz menção ao termo antecedente circulação atmosférica global. Posso substituir por a qual. Logo, este que aqui é um pronome relativo. Precisamos ter muito cuidado no estudo de classes gramaticais com relação ao vocábulo que. O vocábulo que ele é amplo em classificações morfológicas. Quando o vocábulo que no texto puder ser substituído por o qual, os quais, a qual ou as quais, ele será classificado o vocábulo que como pronome relativo. Opa! Vou ver aqui, ó. Conjunção integrante não é. Preposição não é. Conjunção não é. Então, a princípio, o que soluciona o nosso problema está na opção B. Vamos conferir climática como adjetivo. Crise climática. Crise, substantivo. Climática está como um adjetivo para o substantivo crise. Então, confirmamos aqui a opção B como solução para o nosso problema nesta questão número 6. Questão bem interessante. Tudo bem? Então, vamos adiante. Próxima questão, método 250. No título, aprenda a chamar a polícia. Os termos destacados são classificados gramaticalmente, respectivamente, como aprenda a. O verbo aprender está pedindo esse termo seguinte, vocábulo a, regendo o termo seguinte. Então, aqui temos esse a como preposição. A polícia, deixa eu me trocar aqui a cor, ó. Polícia é um substantivo. E este a aqui, junto ao substantivo, vai ser um artigo. Então, na ordem, o primeiro a, preposição, o segundo a, artigo. E artigo definido. Logo, a opção E resolve o nosso problema. Amém, povo meu? Ficaram claras essas questões? Então, aqui eu explorei e coloquei em evidência para vocês que nós temos 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. Vou repetir, as 6 variáveis, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo, variam em gênero, em número, em pessoa, e 4 invariáveis, que são preposição,
conjunção, advérbio e interjeição. Repito, muito cuidado com as classes gramaticais. Há vocábulos que podem ser classificados de várias formas, dependendo do contexto. O vocábulo A, o vocábulo C, o vocábulo Q. Nós temos a questão do artigo, que é um elemento que faz valer o termo seguinte como um substantivo. O artigo tem o poder de substantivar o termo seguinte, outra referência muito valiosa, muito importante no estudo de classes gramaticais, classes de palavras ou classificação morfológica. E para terminar, eu reitero aqui, siga lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar, e inscreva-se no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar, para que você se insira aqui no nosso método LPP, Língua Portuguesa para Passar. Até a próxima, um forte abraço.